Daniele Hipólito, ginasta brasileira, aqui nos estúdios de O Tempo. Daniele, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui no Tempo Entrevista. E você está em terras mineiras, veio para inspirar pessoas, né? Contar a sua história, conversar com crianças e adolescentes e trazer tudo isso para poder motivar e inspirar pessoas. Bem-vinda. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos que acompanham O Tempo. A gente vem com essa trajetória, a Estácio já faz isso há alguns anos. E agora junto com o Instituto Edux, porque a Estácio virou uma parte do Instituto Edux. E a gente tem dentro da Estácio o time Estácio, que são os atletas ou ex-atletas. Ex-atletas não, atletas não atuantes que fazem essa parte de visitar as unidades para falar para os alunos, para inspirar não só os alunos da Estácio, mas também poder, quando levam os alunos das escolas, que a gente pode conversar com os alunos. Isso é muito bom, porque a gente consegue ver no olhar da criança aquilo que ela passa, pegando pequenas coisas que ela passa no dia dela, e a gente consegue mostrar para elas que não é diferente daquilo que elas vivenciam. Você tem visitado algumas cidades mineiras, né? Belo Horizonte, Contagem, vai estar também em Juiz de Fora, já passou por lá também em outros momentos. Como tem sido esse contato com crianças e adolescentes? Que você consegue passar para eles que pode servir de inspiração e de motivação? Você tem destacado muito assim, que é importante sonhar com o impossível, mas também saber buscar esse impossível de maneira concreta, né? Sim, o que eu comparei muito em Contagem com a escola que a gente teve a oportunidade de fazer a palestra foi com o Enem, porque muitos dos alunos que estavam lá estão no último ano do ensino fundamental e se preparando para entrar no ensino superior, e muitos vão enfrentar o Enem e o vestibular. Então eu comparei muito o nervosismo de provas, de competição, com o nervosismo que eles têm e com a pressão que é se preparar para o Enem e para o vestibular. Então a gente consegue fazer esse contorno de comparar e poder inspirar de forma que eles acreditem neles, porque muitos ali são os primeiros da família a estarem entrando no ensino superior. Então, se você pode incentivar para que a criança, para que o adolescente não desista, para que ele siga em frente. Então, eu até fiz uma pergunta, o que era preciso para as palavras-chave que eram precisos. Aí eles foram falando: determinação, coragem, foco, resiliência. Então, essas palavras são palavras que a gente usa no esporte. Então, não é diferente do que um aluno está usando para entrar para enfrentar um Enem, para enfrentar um vestibular, para entender que quando entra na universidade, se você vê que aquilo que você imaginou que fosse para você não é, e você muda de curso, mas não desiste, tá tudo ok. O importante é você não desistir, é você saber que, e saber se conhecer, de que não é isso para mim, eu quero fazer outra coisa. E de repente vira essa chave e vai embora. Então, são coisas que é importante. Por isso que é importante você ter pessoas que tenham passado por algo parecido e que possam contar a história em forma de incentivar e não em forma de achar que você é melhor que alguém. Pelo contrário, eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas, através da minha história, com o carinho que eu recebi do Brasil, com o carinho que eu recebi das pessoas, poder contar de uma forma que incentive, que inspire, e não que pelo lado da arrogância, muito pelo contrário, sempre pelo lado do cuidado com o ser humano. Ô Daniele, e assim, uma história que inspira, e até antes mesmo de todo esse reconhecimento do Brasil, pegando pela infância, que é uma infância que foi muito parecida com o que a gente tem hoje em dia, né? Filha, você, o Diego e o Edson, né, que são 3 irmãos, filhos de um motorista de um ônibus, de uma cozinheira, ou seja, uma realidade muito próxima de nós, né? Meu pai, quando a gente morava, porque eu nasci em Santo André, em São Paulo, meu pai trabalhou muitos anos na antiga Firestone, né, que hoje é a Bridgestone. A minha mãe fazia de tudo. Minha mãe fazia pé e mão, minha mãe costurava, minha mãe fazia docinho para festa de aniversário, minha mãe se virava. E aí, quando a gente veio para cá, para o Rio de Janeiro, meu pai acabou dirigindo durante um tempo para as meninas que treinavam comigo mesmo. E minha mãe fazia também 1001 coisas, cuidava da gente, reformava os colchões do Flamengo. Então, a gente sempre teve uma família que, meu pai e minha mãe até hoje,
eles inspiram a gente porque não é porque os filhos construíram a carreira que construíram que eles deixam de fazer as coisas, pelo contrário. Minha mãe, Dona Geni, para conseguir alguém para ajudar ela para fazer as coisas em casa é difícil, porque ela gosta de fazer do jeito dela. Meu pai, agora não, que o carro dele está encostado, mas estava trabalhando de Uber até alguns meses atrás. Então, nunca deixaram de trabalhar porque os filhos construíram a carreira que construíram. Então, isso é o nosso maior incentivo. Minha tia, que está me acompanhando aqui nessa Semana de Minas, a Rose, trabalha com a gente também, trabalha com a família. Então, ela hoje, ela pode contar até melhor da criançada que ela vê no Instituto Hipólito, porque ela é a tia que puxa a orelha das crianças lá, quando a criança... Porque a gente quer transformar campeões para a vida, não é só campeões pro esporte, a gente quer... que dali não vai sair, de repente não vai ser um campeão olímpico, mas vai ser um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, um engenheiro, porque quando você pega a complexidade dos aparelhos da ginástica, você vai para essa parte da engenharia. Então, é isso que a gente quer, transformar. Como é que é a frase? Como que é a frase? Tem que lembrar a frase. A frase que vem escrita na camisa. Que é uma inspiração. É uma inspiração do Diego, porque o idealizador do Instituto Hipólito foi o Diego. A gente ali na família, como está muito presente. O meu, eu estou escrevendo agora, estou terminando, finalizando detalhes, porque quando a gente faz um projeto, a gente quer que quando esse projeto seja apresentado, que ele seja aprovado pelas leis. Então, para ser aprovados pelas leis, tem detalhes que a gente tem que tomar todo cuidado quando está escrevendo o projeto. Então, estou tendo aí 2 grandes ajudas aí para estar finalizando a inscrição desse projeto, para dar tudo certo, que um deles é a Marlene Matos, que é a nossa empresária, e o Fernando Schimann, que está com a gente há muitos anos, que é o marido da Patrícia Morim, e que está com a gente aí há anos nesse projeto também do Instituto, e só são pessoas que somam com a gente. Então, quando a gente tem pessoas que somam e o objetivo de estender a mão com o melhor para a criança, dá certo. O Instituto Hipólito, que foi idealizado pelo Diego, mas tem a sua parceria imensa nesse projeto, e o Edson sempre muito nos bastidores, né? O Edson não chegou a fazer um treinamento como ginasta nem nada, né? Mas não chegou a competir, eu acho. Competiu mundial pela ginástica acrobática, olha, pelo trampolim acrobático. Então... Não encontrei fotos do Diego competindo. Mas a gente vai tentar, depois eu te mando algumas fotos, porque na época que o Edson competia ainda era foto de máquina fotográfica. A gente tem muita foto dele em competição pela ginástica e pelo trampolim também. Ele competiu e ele é o cara ele é a pessoa que representa a família inteira como um todo, porque ele é ali no Instituto ele é o chefão. Ô Daniela, lembrando um pouquinho da sua carreira, assim, você tem um marco na história do Brasil, né? Para quem ainda não conhece a fundo, em 2001, a primeira ginasta brasileira a ganhar uma medalha em mundiais de ginástica, que foi na Bélgica, e foi um marco, né? Talvez ali a gente já tinha algumas mulheres referência, mas talvez ali você se viu de inspiração e de exemplo para muitas meninas brasileiras que puderam passar a acreditar, eu posso também conseguir esse feito, né? Não era só o universo masculino. Não. A ginástica, na verdade, é o contrário, né? Os meninos que tiveram que quebrar muito esse tabu, porque a ginástica eu acho que é um dos poucos esportes que é muito mais feminino do que masculino. E aqui no Brasil a gente está conseguindo quebrar bem esse tabu. Só que para eu chegar nesse mundial, para que esse feito inédito tivesse acontecido, eu tive uma grande ajuda de uma pessoa muito especial para o nosso futebol brasileiro, que é o Ronaldo Fenômeno. Na época que ele me ajudou, a confederação não tinha o poder aquisitivo que tem hoje de poder mandar os atletas para um treinamento de intercâmbio com calma, de poder colocar os atletas em lugares excelentes para que a estadia do atleta também sirva de inspiração para aquela competição. E na época o Flamengo foi a primeira tentativa de um clube de esportes virar empresa e que acabou quebrando junto com a ISL naquele momento. E metade do dinheiro da viagem era a confederação e a outra metade ou eram os pais ou o clube que a gente representava.
E naquela época nem meus pais, nem o clube, porque a gente estava passando por um momento bem complicado. E a minha mãe, que sempre acreditou nos nossos sonhos, teve a ideia de entrar em contato com o Rodrigo Paiva, que era o assessor da CBF na época, contou a história e falou para ela, sim, falar com o Ronaldo. E aí minha mãe ligou, eu e minha mãe falamos com o Ronaldo, e ele simplesmente ajudou por um sonho de um atleta de um outro esporte que queria representar o Brasil no Mundial. E ele viu esse sonho como uma grandeza de querer representar o país e ajudou. Então a ginástica hoje tem essa reviravolta não só por conta dessa medalha histórica, mas porque teve um grande atleta que já era campeoníssimo e que teve esse olhar carinhoso para ajudar um atleta a ir para o Mundial. E hoje em dia, apesar desses exemplos todos, assim, que legal saber, é história incrível essa desse apoio do Ronaldo Fenômeno, e a gente sabe que é muito difícil hoje em dia um apoio como esse, né? Os atletas jovens e adolescentes que estão em clubes não tão conhecidos têm dificuldade de treinar ou treinam em aparelhos improvisados. É uma pena que isso aconteça, né? Que ainda não tem essa valorização, né, Daniele? É uma pena, e eu digo sempre, é importante você investir nos grandes resultados, mas para que esses grandes resultados continuem acontecendo, você tem que investir na base, porque é na base que você identifica mais talentos, é na base que você consegue construir uma base forte para o esporte, porque para você continuar com resultados, você tem que ter uma base sólida. E para construir essa base sólida, você tem que ter um incentivo, tanto para os clubes, quanto para os projetos, quanto para atletas que treinam em academias. Então, você tem que solidificar essa base. E essa base, tendo sólida, vão cada vez mais vindo mais e mais resultados. E é importante os pais sempre estarem acompanhando as famílias, até porque a gente, em alguns momentos, a gente registra casos de escândalo, e especialmente envolvendo crianças que a gente sabe que tem que ser muito bem cuidadas. E isso também serviu de exemplo para você, de alguma maneira de inspiração para você usar nas suas palestras, para esse autocuidado da própria pessoa, mas também daquelas crianças que estão começando ali? Eu sempre costumo falar muito, principalmente quando os pais estão presentes também, que hoje você tem que tomar cuidado. Você não pode simplesmente pegar o telefone e largar na mão de uma criança e achar que isso está tudo certo. Não tem nada a ver com a educação que cada pai dá para o seu filho, mas eu acho que hoje, principalmente a questão da internet, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes o seu filho entra num site achando que está falando com uma pessoa bacana e não é. Então eu sempre falo muito isso para que os pais tenham cuidado, porque eu sou da geração e, se Deus quiser, meus filhos, quando virem para esse mundo, quando eu for abençoada em ser mãe, vai ser correndo na rua, vai ser descobrindo seus espaços, mesmo que as pessoas ao seu redor fiquem olhando de cara feia, porque quem não foi criança, todo mundo que hoje é pai, que é mãe, ou que está num restaurante, alguma coisa, que olha para os pais, quando os pais dão essa liberdade da criança se descobrir o espaço, acham que isso é errado. E não, gente, isso é o certo, é deixar a criança se descobrir. Então eu sempre procuro incentivar nesse sentido, porque eu fui uma criança que me descobri e com a minha mãe sempre me incentivando. Recentemente eu até postei um vídeo de quando eu tinha 6 anos de idade, já brincando de fazer ginástica na rua. E a minha mãe nunca falou pra gente parar de fazer ou não faz, para. Não, pelo contrário. Era ela assistindo, a vizinha filmando, e por um acaso a gente meus pais encontraram a Ângela, que foi a vizinha que tinha esses vídeos, e ela mandou essas relíquias pra gente. Então, assim, ver o quanto pra gente foi importante ter, desde a infância, o incentivo de não ficar proibindo a gente de fazer as coisas, mas de ser criança mesmo. E ter esse cuidado, né, para que isso permaneça, e confiar a responsabilidade da criança a outra pessoa, mas seja numa escola ou no instituto, mas sempre ali de olho e observando sempre. Sim, o pai não pode simplesmente entregar a criança, porque eu entendo que com a globalização e com a internet dando essa virada na vida de todo mundo, a tendência às vezes é você chegar cansado em casa e não dar atenção para o seu filho. Mas, gente, pega o final de semana, porque o descanso e o relaxamento também fazem parte do trabalho. Porque se você fica só focado, você vai começar a ter burnout, vai começar a ter um monte de coisa
que se você simplesmente pegar um final de semana para passear no parque com seu filho, já vai fazer toda a diferença para você na sua semana de trabalho. Você ter um momento ali com a sua família, de curtir com a sua família, de ver o crescimento do seu filho, de ver a evolução do seu filho, já é algo tão gratificante para você que você chega com outra energia no trabalho. Daniele, depois de 5 Olimpíadas, mais de 70 medalhas, e você esteve ao lado de grandes atletas como a Daiane dos Santos, a Jade Barbosa, também a Laís Souza, enfim, essas histórias todas conseguem trazer para perto essas crianças que têm esse contato com você, seja por meio do Instituto, por meio das palestras? Olha, chegar no Instituto é uma coisa tão gostosa, porque o carinho dos pais e das crianças é um carinho tão gostoso, mas não é um carinho só com o Diego, com o Edson, é um carinho com a família. É tão gratificante, assim, você ver aquela criançada com alegria no olho de estar ali, de estar brincando. O ano passado, com o Instituto, o Diego levou as crianças tanto para o Teatro Municipal quanto para o Maracanã, para a criançada indo para o Maracanã. Cara, o dia do Maracanã foi tão gostoso de você ver que a criançada estava curtindo aquele momento de estar ali, de estar torcendo. E um dos menininhos ficou muito marcado na minha cabeça porque ele chegou com a camiseta do Instituto e a do Flamengo. Aí saiu o primeiro gol do Flamengo, ele começou a rodar a camisa do Instituto. Aí daqui a pouco ele trocou, ele colocou a do Instituto e ficou com a do Flamengo na mão. Daqui a pouco saiu o segundo gol, rodou a camiseta do Flamengo. Daqui a pouco no terceiro gol ele já estava rodando as duas camisetas. Então, isso são momentos que marcam e você vê que para muita gente, às vezes, essa ação de ir ao Maracanã é boba, mas não vai fazer a diferença daqui a uns anos, quando essa criança contar que ele estava ali no Maracanã com o pai dele assistindo o jogo do Flamengo, vai fazer toda a diferença. Que é o que fez com você e com o Diego também, depois, consequentemente, né? Com certeza. Agora, uma curiosidade, assim, dessa trajetória toda de Olimpíada, na ginástica brasileira, e você sempre ficou muito exposta também, né? Eu lembro, assim, de muitos de jornalistas perguntarem sobre a sua vida pessoal, mas e o namorado? E tinha aquelas questões se era virgem ou não era virgem, uma questão incômoda. Aí eu sempre imaginei que depois disso tudo, a Daniele Hipólito fosse se recolher, aproveitar, cuidar mais do Instituto. Aí a gente descobriu uma Dani Hipólito, fã de reality show, que já esteve em mais de 5 realities, Power Couple, BBB, Dancing Brasil. Como que surgiu essa paixão assim, por participar de reality show? Necessidade. Uma resposta super franca. Não, mas é porque o esporte olímpico não deixa ninguém milionário, gente. O esporte olímpico é uma coisa, futebol é outra. Ou você consegue se manter se você for trabalhando a sua imagem. Então, querendo ou não, o fato de também ir participando de alguns realities era trabalhando a imagem da Daniele para as pessoas verem que a Daniele não era só ali aquele momento que mostrava do esporte. É uma pessoa, é um ser humano. Então, esses realities serviam muito para isso, assim. E para mostrar para as pessoas que a Daniele séria que tinha lá, com a cara fechada, não tinha nada a ver com a Daniele calma, que é o meu natural mesmo. Para eu sair do meu prumo, olha, a pessoa tem que pegar num ponto que eu acho que o único dia que eu saí um pouco do prumo foi a questão quando mexeram com meu irmão, que aí estavam duvidando da ansiedade do meu irmão, que aí foi a hora que eu... eu lembro bem. Mas mesmo não é assim... ser planta, é ter uma estabilidade emocional para não sair brigando com todo mundo, né? E aí você só saiu do prumo mesmo escolher as batalhas que você vai gastar a sua energia. De verdade. E esse BBB desse ano, ele foi um BBB diferente, né? Você já entrava com alguém muito especial para você. Então, não dá para você entrar com alguém muito especial e lá dentro você virar uma coisa que você não é. Sim. Então, eu falo alto só quando realmente me tira muito do sério. Mas quem me conhece no meu dia a dia sabe que muitas vezes estão brigando comigo, eu estou só ouvindo. A gente até fez uma pesquisa aqui e você foi a única participante do BBB
que já havia participado de um reality da Record e que a Globo não colocou ali uma objeção. Achei isso, assim, interessante, que foi uma exceção das exceções, né? A gente sabe muito bem que a Rede Globo não pega participantes de outros realities, porque ela quer ter, assim, o produto inédito dela, né? E no seu caso foi diferente. Você já tinha participado em reality da Record, na Bandeirantes, e entrou no BBB. Foi diferente exatamente por isso, porque o convite foi para o Diego. Para os dois. E o próprio Diego falou que quando eles estavam conversando com ele, eles já estavam fazendo essa pergunta, e a sua irmã? Nananã. Então foi muito legal, porque quando o Diego me chamou para ser a dupla dele, não tive nem dúvidas de aceitar. Eu lembro de outros participantes do Big Brother, o Fiuk, por exemplo, falando que depois que saiu do reality, demorou alguns meses para voltar à rotina, né? Para voltar para dieta e se equilibrar emocionalmente. Você teve, o Diego, ou você teve alguma dificuldade como essa? Ou talvez não, a preparação já olímpica também já ajudava nisso tudo? Porque vocês têm uma base muito sólida, né? Mentalmente falando. Eu lembro que eu voltei até rapidamente para minha rotina, mas eu voltei para minha rotina porque é o que eu falo, o psicólogo não é só para os momentos que você está com problema, o psicólogo é para fazer exatamente esse acompanhamento. E assim que eu saí do BBB, eu já mandei mensagem para o Ian, que é o meu psicólogo, falei, Ian, olha só, precisamos já começar a conversar agora. Só que eu saí no domingo, na sexta-feira eu já estava comentando Copa do Mundo no Sport TV, então... Na verdade, eu voltei até muito rápido para minha rotina, claro. Porque era o esporte da casa, tudo. Então, porque realmente, quando você termina o reality, você ainda tem um período que você tem que fazer algumas coisas com o pessoal da casa ali, tudo. Então, mas mesmo assim... Saí dali já fazendo a transmissão da ginástica. Na verdade, a minha preocupação é porque o código masculino mudou muito para esse ciclo. O feminino quase não mudou. E aí eu lembro que eu cheguei para comentar a Copa do Mundo. Aí eu falei assim, tá, Zanetti vai estar comentando também, mas eu preciso, das mesmas dúvidas que eu vou ter, muita gente de casa vai ter. Eu liguei para o árbitro, para o Roberto Nassar, que é o árbitro masculino que sempre me salva nessas horas. Roberto, eu tenho 5 minutos para anotar o mais importante do código de pontuação do masculino dos aparelhos. Aí ele foi me passando, eu fui anotando no papel, assim, e nos nossos rascunhos a gente se entende. E aí eu fiz de uma forma que, como eu estava com dúvida por conta do código de pontuação, e muita gente sabia que eu não tinha acompanhado as Copas do Mundo desde o início, eu fazia o dia de repórter da Dani com o Zanetti. Aí eu ia e falava assim, Arthur, mas falava Tutu mesmo, que é como a gente chama ele, falava assim, Tutu, eu tô percebendo que as séries de solo estão com menos elementos. Aí ele respondia, não, é porque agora só foi explicando conforme foi perguntando. E isso foi bom para mim, e para quem estava assistindo, que também estava vendo essa diferença na mudança de código. E depois já comecei, já fazendo trabalhos, eu fui no Festival da Cunhã, fui no São João da Tai, acabei trabalhando lá também, então... A vida não parou também, né? Foi emendando um evento atrás do outro. Você falando aí de futebol, eu quero voltar num ponto que me chamou a atenção, até para a gente poder já finalizar a entrevista, mas você falou assim da diferença da remuneração dos atletas da ginástica com os jogadores de futebol. Por que ainda existe uma diferença tão grande de remuneração salarial se os esforços são muito similares, hein, Daniele? Então, vou me comprometer, mas... Por favor. Não, eu acho que assim, o futebol hoje, ele é um comércio. E para que o esporte olímpico tenha a mesma atratividade que o futebol tem para o lado do comércio, a gente precisa realmente ter um pouco mais de espaço nas transmissões esportivas. As pessoas precisam conhecer as modalidades que existem no país, porque às vezes quando chega próximo da Olimpíada, você fala, porque o futebol também faz parte dos Jogos Olímpicos, e você divide um tempo muito pequeno para falar de todas as outras modalidades. Modalidades que hoje já estão, e isso eu estou falando do esporte em geral, porque hoje eu não posso falar que a ginástica não tem um espaço bom na mídia, porque a gente tem esse espaço hoje. A gente está alcançando um espaço muito bom
por conta dos resultados que a gente foi adquirindo durante os anos, e acho que a gente aumentou mais ainda esse espaço, porque não é só a ginástica artística que está tendo bons resultados, a gente está tendo a ginástica rítmica com os bons resultados, a gente está tendo o trampolim com bons resultados, e isso tudo é ginástica. Cada uma numa modalidade diferente dentro da ginástica, mas é ginástica. Só que a gente vê, por exemplo, um caldeirão. Cara, olha o feito que esse tenista de mesa está fazendo. Então você precisa abrir o leque, você precisa dar espaço para todas as modalidades. E você não precisa reduzir tanto o espaço do futebol, mas conseguir administrar para dar uma equilibrada, para que tanto o futebol quanto os outros esportes se tornem comércio, se tornem atrativo. Eu acho que essa reformulação ela já está mais do que necessária, até porque pela saúde financeira dos próprios clubes, né? Que não, a gente está com o Galo aí, com o Atlético aqui em Minas, é completamente endividado, com muita dificuldade de remunerar os seus jogadores corretamente, pagar ali todas aquelas comissões que foram contratadas por causa justamente disso, por causa dos altos salários. Acho que essa discussão ainda precisa chegar de maneira generalizada nos clubes e isso ser revisto, porque manter um salário nesse patamar, não que o jogador não mereça, talvez até mereça sim, mas os clubes não têm como mais pagar. É mérito porque a gente é conhecido como o país do futebol, mas eu acho que dá para equilibrar, de tornar todos os outros esportes também tão atrativos quanto o futebol. Porque a partir do momento que começa a ter um interesse, que começa a ser mostrado, que começa a se falar mais das outras modalidades, as pessoas vão ter a curiosidade de querer saber como é que é, de repente se identificar com uma outra modalidade. Então, não entendam mal, gente, o futebol tem o mérito deles e recebem pelo mérito deles, pela meritocracia que eles construíram. Mas entendendo que o esporte olímpico também pode tornar-se tão atrativo quanto. É para as pessoas não julgarem de falar que eu tô querendo achar uma coisa que não é. Não. E acho que todas as pessoas têm que entender isso. O futebol tem a sua meritocracia que eles construíram durante todos esses anos, mas que o esporte olímpico também está construindo com os resultados que vem adquirindo durante os Jogos Olímpicos. Talvez a régua que tem que ser melhor definida para essa distribuição ser justa, até para a sobrevivência financeira dos próprios clubes. Daniela Hipólito, muito obrigado pela sua participação aqui no Tempo Entrevista, uma satisfação te receber aqui, da sua disponibilidade, do carinho com os mineiros, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço esse carinho todo, que eu sempre sou muito bem recebida quando venho para cá, seja em BH, seja em outras. E eu tenho vontade que eu vou vir da próxima vez, porque aí eu já vou começar a falar e colocar no ouvido para ter uma unidade em Tiradentes, para também ir para Tiradentes ali. Movimentar no campo das vertentes ali, sem dúvida, vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo, continue sendo inspiração para todo mundo. Muito obrigada. Até mais. Até mais.